Eu acredito que você, assim como eu, a gente tomou conhecimento, né, do fato que aconteceu no sul do Brasil, em que um homem desferiu 60 socos contra uma mulher no elevador. Aí deixa bem claro a covardia, né? Até porque sabemos que a força de um homem não é comparável à força de uma mulher. Nós sabemos muito bem que existe uma diferença, embora as feministas querem colocar a mulher como um sexo igual ao homem, sabendo nós que não é. Deus não fez sexo masculino igual ao sexo feminino. Eu acho legal, muito válido, o que a mulher tem conquistado no mercado de trabalho, o que a mulher tem, como a mulher tem sido inserida em vários contextos da sociedade. Mas dizer que são iguais, que tem como equiparar, não é. E isso deixa bem claro, nítido, quando acontece casos dessa natureza, que a gente percebe aqui que existe uma diferença. E como eu falei, foi uma atitude covarde e que muitos têm agido assim. E você, mulher, muitas vezes, por ser criada no mundo ocidental em que foi instigada em você desde criança, aquela aquela ideia romântica que o príncipe existe. E eu acho legal, a mulher tem esse romantismo, faz parte da nossa natureza feminina, sensível, porque, segundo a Bíblia, nós somos a parte mais frágil nesse sentido, embora tenha uma força gigantesca que o próprio Deus nos deu. E não se engane, mulheres, existem homens que estão, inclusive, usando a figura de um homem religioso, de um líder religioso, e que eles estão longe de cometer esses crimes. Mas eu quero te dizer, com autoridade que eu tenho do assunto, há casos sim de homens que usam a sua figura de autoridade eclesiástica, de um líder religioso, de um homem religioso, e estão sendo denunciados e cometem essas violências contra as mulheres. Aquela velha ideia de que a mulher deve ser submissa ao marido. Concordo plenamente, porque foi algo que Deus instituiu. Mas quando Deus institui a submissão, ele não quer dizer que a mulher é capaz, que ela deve ser pisoteada, que ela deve ser usada como objeto sexual e objeto de escárnio. Não! A submissão a que se refere à mulher estar junto ao homem na missão que foi dada a ele. Como um homem de Deus, como um homem que tem, não só na parte espiritual, mas em todo o seu contexto, porque um homem realmente, ele é o chefe da família. E quando eles estão juntos, eles vão muito mais longe. Existe uma comunhão entre o homem e a mulher, onde ele vai exercer a orientação de Deus. E qual foi essa orientação de Deus? Que o homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, que deu a vida por ela. Então, o homem que conhece as escrituras, ele sabe que ele tem que fazer a parte mais difícil, que é amar a sua esposa. E o papel dessa mulher é honrá-lo, é respeitá-lo. E com certeza toda mulher que é amada, ela ama e respeita o seu marido porque ela recebeu esse amor. Então, quando um homem descumpre esse papel, não ama, porque para mim agressão não é amor. Agride verbalmente, agride de forma psicológica e agride fisicamente, ele não está amando. Ele não está cumprindo o que Deus determinou. E quem mais conhece sobre esses preceitos são os homens que dizem ser conhecedores da lei, ou seja, da palavra de Deus. Então, quando você, mulher, estiver com esse tipo de homem, um homem que diz ser um pregador, um conhecedor da lei, da palavra de Deus, um líder religioso, um religioso, não importa qual credo, qual segmento, e se ele não cumpre com isso, ele está te desrespeitando. E você não é obrigada a aturar esses comportamentos.
Porque se ele vier tirar sua vida, você não se amou também. Você não pode colocar esse homem que te maltrata, que não te trata com amor, carinho, respeito, colocar ele acima de tudo e você esquecer de você. A lei do Senhor foi que venhamos a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu preciso me amar para amar alguém. Então, se você coloca esse homem no pedestal, você não está se amando. Mas também existem os homens que são vítimas também. Existem mulheres que se prevalecem das sanções impostas pela Lei Maria da Penha e quer prejudicar o homem. E homem, você também, assim como a mulher, precisa observar os comportamentos, os sinais que lhes são dados. E não se envolvam com um tipo de mulher assim. Porque ela vai lhe retirar tudo, ela vai acabar com a sua vida. Como também um homem pode acabar com as emoções, com o físico e com o psicológico de uma mulher. Esse fato que aconteceu há poucos dias demonstra que tem aumentado cada vez mais os índices de violência doméstica. E como nós conhecemos sobre a palavra de Deus, tudo isso é proveniente desse amor que tem se esfriado ao longo dos anos. E se você, mulher e homem, não vigia com quem você está se relacionando, você não está observando sobre a tua vida. E algo que eu quero ressaltar aqui, muitas mulheres também elas se culpam de procurar os órgãos responsáveis para apurar esses fatos. Não é pecado você procurar ajuda. Davi, quando ia para a guerra, o ofício dele lhe dava respaldo de matar os guerreiros, os opositores. Você cuidar da sua vida, pedir medida protetiva, você pedir segurança para resguardar a sua saúde emocional, mental e a sua saúde física, Deus deixou as leis humanas para serem utilizadas com sabedoria. Você não está fazendo nada de errado contra ninguém. Pelo contrário, você está resguardando a sua vida. Quem está fazendo de errado é aquele que não te respeita, é aquele que te agride. Principalmente aqueles que estão dentro de templos, conhecem a lei de Deus e não a cumpre, te desrespeitando, mulher. Eu acredito na restauração e na mudança do ser humano, acredito sim, mas acredito também que Deus trabalha com o fator tempo. Quando Deus quer disciplinar o filho, ele permite que o tempo descorra para que esse filho amadureça, se arrependa de verdade e comece a ter atitudes que glorifiquem o nome dele. Por isso, não acredite nas desculpas esfarrapadas que todo agressor faz após a concretização da violência. Eles vão dizer que se arrependeu, que nunca mais vai voltar a fazer. Não acredite. Dê tempo ao tempo, porque essa mudança só Deus pode fazer, porque isso se trata de caráter. E não posição social, seja qual for, até de homem ou mulher que prega o evangelho.